dia. O que foi que aconteceu? O frio segurou o pessoal em casa? Ou as provas já expulsaram muita gente? Então, o Thiago já falou de integrais para vocês. E eu cheguei a falar para vocês de soma de rima. E depois o Thiago definiu o que era uma integral. Tá? Já foi demonstrado o teorema fundamental do cálculo. Hoje a gente precisa falar da segunda parte do teorema fundamental do cálculo. E hoje a gente apresenta para vocês talvez a função mais estranha que vocês vão ver até agora, tá? Que é uma função definida por uma integral. Então, a nossa aula de hoje é falar do teorema fundamental do cálculo, a parte 2, e falar também do teorema do valor médio para integrais. E a gente menciona as integrais indefinidas, tá? Só para relembrar vocês, nós faremos uma prova que vai ter muitos conteúdos, tá? Então, quais serão os conteúdos? Vai ser integral de rima, tá ok? Vai ter o teorema fundamental do cálculo, vai ter cálculo de áreas, vai ter integral indefinida e técnicas de integração por substituição e integração por partes, tá? Estava pensando na prova ontem e a prova deve ser longa, mas não longa só no número de questões, mas questões diretas, tá? Então, se você compreende bem os conceitos, o conteúdo em si, você consegue fazer a prova de uma forma, de certa forma, tranquila. Não vai ter coisas para você ter grandes ideias para fazer as questões. Não vai ser esse o intuito dessa prova, tá? Que são muitos itens para a gente cobrar. Então, vamos lá. Então, observa essa função. Projeta lá, por favor. Então, a gente vai trabalhar agora com funções desse tipo. Tá? Pode projetar aqui. Então, essa vai ser a nossa função de estudo hoje. Tá? O que é isso? É uma função f em que a variável é x. E como é que você calcula essa função? Você precisa calcular uma integral. Tá? E essa integral vai de a x. Claro que essa função f precisa ser integrável nesse intervalo de a x. Tá bom? Esse t, ele não é a variável. Tá? A variável aqui é o x. Esse t é só uma letra para você fazer o processo de integração. Quando você integra aqui, você tem que substituir os limites superiores e inferiores, lembra? Tem que substituir o limite superior x e o limite inferior a, tá? Só para, de repente, vocês tenham esquecidos, suponha que você tenha a seguinte integral, de 1 a x de t² mais t, dt. Só para lembrar como é que faz isso. Como é que faz essa integral? Integral de t² é quanto? Como é que faz? T ao cubo sobre 3. Tá? Então, t ao cubo sobre 3 mais a integral de t. t² sobre 2. Aí você coloca aqui o parêntese, coloca aqui uma barra e você substitui os limites de integração. Tá? De 1 a x. Ok? Aí você substitui primeiro o x. Então vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x² sobre 2 menos do teorema fundamental do cálculo. Tá? Substitui o outro limite. Então vai ficar 1 ao cubo sobre 3. Então vai dar 1 sobre 3 menos 1 sobre 2. Então, nota que o que você obtém a partir dessa integração é algo que depende só de x. O t foi embora. Tá? Então, é essa função aqui que nos interessa. Tá? Só que eu vou te dar sempre algo desse tipo. Porque eu não sei ainda quem é esse x. Tá? Claro que para eu te dar algo desse tipo, eu preciso que essa função f seja integrável. Então, eu vou te dar como hipótese, a nossa hipótese,
será que f seja integrável. Tá bom? Se fzinho for integrável, então essa função f está bem definida. Tá? Então, muito bem. Então, vamos olhar para essa função f, que ela é integral de a x da f de t dt. Tá aí a função. Quando você olha para uma função, o que é que você quer saber dela? Vamos, função. O que é que a gente faz com função? O que foi que nós fizemos desde o início do curso com uma função? Vai. Você precisa ver o domínio da função. O que mais? Você precisa ver a imagem da função. Então, a mesma coisa aqui. A gente vai olhar para essa função. Eu vou querer saber qual é o domínio dela. Tá? Qual é a imagem dela. Ok? Então, eu preciso saber até onde esse x pode ir. Esse é o domínio. Tá? E a imagem é que resultado me dá essa integral. Então, esse vai ser o conjunto imagem. O que mais que a gente fez com função? Tenta lembrar desde o início do curso. O que mais que a gente faz? Faz o quê? A gente calcula limite da função. Então, quer dizer que a gente vai querer calcular o limite dessa aqui também. E olha que vai ser interessante. Vai ser o limite de uma integral. Bonitinha, né? A gente vai querer calcular o limite da integral. Lindo, 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 lindo. O que mais que a gente faz? Ponto crítico. A gente vai querer saber se ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Como é que a gente descobre os pontos de máximos e mínimos de uma função? Derivando. Quando a gente deriva e iguala a zero, a gente acha os pontos críticos, certo? Então quer dizer que eu vou derivar uma integral. Lindo, né? Então a gente vai começar a misturar tudo agora. A gente vai calcular limite de uma integral, a gente vai derivar uma integral. Tudo isso tem que funcionar muito bem. A gente vai precisar pensar como é que essas coisas são feitas. Tá? O que mais que a gente faz com uma função? O que mais que a gente faz? Concavidade, o que mais? A gente quer saber se a função é crescente ou decrescente. A gente vai querer saber disso. Tá? Então, todas essas coisas a gente vai querer estudar. Então, tá aí uma função estranha e que ela é linda. Tá? A gente vai trabalhar em cima dela agora. Tá bom? Projeta lá, por favor. Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês irem se acostumando com esse tipo de função. Tá? Então, exemplo 1. Exemplo 1, eu tenho lá f de x é igual a integral de 0 a x do cosseno de t dt. O segundo exemplo é h de x é igual a integral de 0 a x de 1 mais t quadrado dt. Aí eu peço para você calcular para mim f de 0, quem é o f de 0, quem é o f de π sobre 6, quem é o f de π sobre 4, quem é h de 0, h de 2. Tá? Vamos fazer todos esses. Tá bom? Vamos ver se isso é simples, tá? f de 0. Vamos pegar aqui. f de 0 é o quê? É integral de 0 até... Quem eu coloco aqui? Vai? Não é f de x, não é esse x que está aqui? Eu estou calculando o quê? f de 0. O que eu vou colocar aqui? 0. Tá? Do quê? Do cosseno de t dt. Quanto é isso? Isso é 0. Todas as vezes que os limites de integração são iguais, você nem calcula a integral. Já sei que isso dá 0. Tá? Então quer dizer que se eu estiver atrás da raiz dessa função, eu já sei uma raiz dela.
Basta fazer os limites de integração iguais, né? Já tenho uma raiz. Beleza? Se eu quiser outra raiz, aí eu vou ter que pensar um pouquinho. Tá? Muito bem, eu já sei f de 0. F de π sobre 6. Então é o quê? Integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Quanto é essa integral? Quem é a integral do cosseno de t? Seno de t. Por quê? Porque você pega o seno, deriva da cosseno, tá? Então a integral é seno de t. Isso de 0 a π sobre 6. Vamos lá. O que é que eu faço agora aqui? Substituo os limites de integração. Primeiro de cima, menos, substituo de baixo, tá? Então isso aqui vai ficar seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Quanto é seno de π sobre 6? Π sobre 6 é 30, né? Então é meio. E 0 é 0. Acabou. Então essa é a imagem. Tá? É meio. Vamos para o próximo. O próximo é f de π sobre 4. É integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt. Você precisa ficar escrevendo sempre isso tudo? Já que é a mesma função, né? Nós já fizemos esse processo de integração, você já poderia pular direto para cá, né? Para essa linha. Tá? A gente já sabe que vai dar seno, certo? Então isso aqui eu já sei que vai ser seno de π sobre 4 menos o seno de 0. Quanto é seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 0 é 0. Tá? E aí, não é simples a função? É ou não é? É simples. Vocês só não tinham visto ainda. Tá? Bem mais simples que calcular uma função quadrática. A função quadrática vocês acham muito fácil porque vocês já trabalharam muito. Nono ano, primeiro ano, para o vestibular, chega aqui, faz de novo, então é algo que você já está muito acostumado. Tá? Então vamos fazer agora h de 0. Quanto é h de 0? Olha para cá. Quanto é h de 0? 0. Por quê? Porque os limites de integração são iguais. Acabou, não vou nem fazer. Esse eu já sei que é 0. Agora, h de 2. Como é que é feito? É a integral de 0 a 2 de 1 mais t quadrado dt. Como é que calcula essa integral? Diz para mim. Integral de 1. Quem é a variável? T. Então tem que ficar o quê? T. Mais a integral de t quadrado. T ao cubo sobre 3. Vou colocar agora os limites de integração. De 0 a 2. Substitui primeiro 2. Mais aqui vai dar 8 sobre 3. E substituir o 0 vai dar 0. Então a resposta é isso. Ok? Terminou. Beleza? Fácil. Fácil demais, né? Se caísse uma dessa na tua prova? Mas não vai cair. Vai cair uma melhor que essa. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que temos. Vai cair igual a essa segunda aí. Projeta lá. Igual a essa segunda que vai cair. Tá? Só que não vai estar dessa forma. Vai estar de uma forma mais fácil. Tá? E é mais fácil que todas essas que nós fizemos. Um garotinho do 6º ano resolve. Só que o garotinho do 6º ano, ele não entende essa linguagem. Mas se tu explicar para ele, ele vai compreender. Ele vai continuar não entendendo os símbolos todos.
Tá? Porque ele não vai entender o que é um símbolo de integral, ele não vai entender o que é uma diferencial, nada disso. Mas quando tu explicar para ele como é que resolve, ele vai dizer, ah, a resposta é isso. Tá? E é isso que eu quero que vocês saquem aqui. Então vamos lá, vamos pegar aquela função, eu vou colocar para cá que eu vou precisar de espaço. Então olha só, a função g, eu vou escrever ela aqui. Ela é 2x mais 4 se o x estiver entre menos 2 e menos 1. Tá? Ela é 2 se o x estiver entre menos 1 e 0. E ela é menos x quadrado mais 2 se o x estiver entre 0 e 2. Tá? E depois ele pede para você calcular várias coisas ali embaixo. Daqui a pouco a gente anota. Vamos olhar primeiro só para essa função. Projeta aqui, por favor. Vamos olhar para essa função e tentar pensar como é o gráfico dela. Tá? Lembre-se, isso aqui não é uma função afim? Você entende função afim, certo? Não é dificuldade nenhuma. Função constante também não é dificuldade. Função quadrática também não é dificuldade. A única coisa que eu estou fazendo, eu quero afim nesse trecho, eu quero constante nesse trecho e eu quero quadrática nesse trecho. Tudo bem? Então é só estabelecer exatamente como é que vai ficar, tá? Então deixa eu colocar aqui o plano cartesiano. Então como é que vai ser? De menos 2 até o 2, tá? Então, eu vou colocar aqui menos 1, menos 2... 1, 2, aqui o menos 1. Tá, agora vamos pensar como é o gráfico. Olha, de menos 2 até menos 1, eu uso essa função. Tá? Pega o menos 2 e substitui aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4 vai dar 0. Tá? Então, no menos 2, isso aqui dá 0. Então, ela está bem aqui o gráfico. É esse pontinho. Tá? Agora, no menos 1, pega o menos 1, substitui aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 4, vai dar 2 positivo. Tá? Então, no menos 1, dá 2. Então, é esse ponto bem aqui. Ó. Tá bom? Então, deu esse ponto e esse ponto. Já que isso aqui é uma função afim, então só colocar um segmento de reta aqui, ligando os dois pontos, beleza? Então, é esse aqui o gráfico. Tá? Nesse trecho. Agora, vamos ver entre menos 1 e 0. O que acontece? Daqui até o 0 é 2. Eu já sei que esse aqui é o 2. Tá? Então, é só ligar isso aqui. Tudo bem? Esse é o gráfico, tá? Agora, de 0 até 2. O que é isso? Não é a parábola? Tá? Se eu pegar o 0 e substituir aqui, vai dar 0 essa parte, vai sobrar só o 2. Então, ele começa aqui no 2 mesmo, nesse ponto. Isso aqui é uma parábola de concavidade para baixo. Tá? Se eu pegar o 2 e substituir aqui, 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Só que vai ficar menos 4. Menos 4 com mais 2 dá quanto? Menos 2. Então, ele está indo aqui para baixo. Aqui menos 1, aqui o menos 2. Agora, vamos estabelecer quem é a raiz aqui. Quando é que isso dá 0? Quando é que isso aqui dá 0? Só você pensar, olha. Menos x quadrado mais 2, eu quero que isso seja 0. Passa o x quadrado para lá, vai ficar 2 é igual a x quadrado. Quando é que x ao quadrado dá 2? Quando x é raiz de 2. Ou raiz de 2 ou menos raiz de 2. Só que eu estou na parte positiva, então é raiz de 2. Tá?
Então, x igual a raiz do 2. Raiz do 2 é o número que está depois do 1 e antes do 2, certo? Eu vou estabelecer que ele está por aqui assim. Tá bom? Então, o gráfico é uma parábola que faz isso e vai até aqui. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Pronto. Esse é o gráfico da função g. Tá? Então, a dificuldade foi a gente estabelecer o gráfico. Já sabemos o gráfico. Agora, vamos ver para o que o problema nos pede. Projeta lá, por favor. Olha, o problema está nos pedindo para calcular g de menos 1. Ele pede para calcular g de 0. Ele pede g da raiz de 2. E ele diz quem é a g. Ele fala que a g de s é a integral de menos 2 a s do g de t dt. Tá bom? Aí ele está definindo quem é a função g. A função g é isso. Tá? Aí ele pede para você, calcula para mim g de menos 1. Então vamos fazer esse cálculo. Então, gzão de menos 1 é o quê? É menos 2 até menos 1, porque eu estou colocando no lugar do s, estou colocando menos 1, tá? Menos 1 da gzinho, dt. Tá? Agora, essa integral, quanto é que dá? Lembra que o professor Tiago explicou para você cálculo de área? Lembra? Ele falou o seguinte, que se a função for uma função positiva, quando você calcula a integral de um certo ponto até um certo ponto, a integral vai te dar o quê? Vai te dar exatamente a área que está acima do eixo x e abaixo do gráfico, lembra? Tá? Exatamente isso. Agora vamos pensar. G de menos 1, o que é isso? É a integral da função gzinho de menos 2 até menos 1. Olha para o gráfico da gzinho. Tá aqui a gzinho, é isso. Então, de menos 2 até menos 1, você concorda comigo que você está calculando exatamente essa área aqui? Sim ou não? É exatamente essa área. Tá? Você poderia pegar lá na gzinho, de menos 2 até menos 1, bem, de menos 2 até menos 1 é isso aqui. Você poderia fazer a conta, pegar lá, colocar 2x mais 4, fazer o cálculo da integral. Tudo bem, vai acertar, tá? Mas tu não precisa de tudo isso, porque tu já sabes que isso aqui é um triângulo, né? Tá? Quanto é a base desse triângulo? 1. Quanto é a altura? 2. Como calcula a área de um triângulo de base 1 e altura 2? Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Quanto é que dá isso? 1. Acabou. Entendeu? Então, se você sabe o gráfico do seu integrando, então o resultado você sabe calcular. Se for coisas lineares. Tá? Então, a resposta aqui é 1. Só olhando para o desenho. Tá? Vamos para g de 0. O que é gzão de 0? Isso é a integral de menos 2 a 0 da gzinho de t dt. Vamos lá. Eu quero a integral de menos 2 a 0. Vamos pensar. De menos 2 até o 0. Agora, o que tu está calculando? Você concorda que você está acrescentando agora essa área? Sim ou não? Então, essa integral aí, o gzão de 0, é a área desse trapézio. Tá? Mas tu já sabe a área desse triângulo. Você só precisa calcular a área desse retângulo aqui. Quanto é a base desse retângulo? 1. E a altura? 2. 1 vezes 2? 2. Aqui não era 1? Então a área dá quanto? 3. Então essa integral é 3. Tudo bem? Você poderia fazer o seguinte. Vou calcular a integral daqui até aqui, usando essa função, mais a integral daqui até aqui, usando a função constante. Pode fazer, vai dar a mesma coisa. Tá?
Só que você tem que ganhar tempo. Beleza? Vamos para a próxima integral. Integral é gzão da raiz de 2. O que é gzão da raiz de 2? A g é de menos 2 a s. Então é menos 2 até a raiz de 2 da gzinho de t dt. Pensa comigo. Quero calcular essa integral. O que é essa integral? Vê se você concorda. Está indo do menos 2 até a raiz de 2. Lembra que a gente determinou que isso aqui é a raiz de 2? Então, o que você quer calcular ali, o g da raiz de 2, é toda essa área entre o eixo x e o gráfico da função. De menos 2 até a raiz de 2. Ok? Você já sabe esse pedaço? Já sabe esse pedaço? Qual é a dificuldade, então? Só esse. É a única dificuldade. Tá? Então, resolver isso... Vê se você concorda comigo. Lembra que existe a propriedade de integral? Na integral da soma, você pensando nos limites de integração, você pode pensar assim, ó. Gzão da raiz de 2 é igual a... Eu vou fazer de menos 2, eu vou sair do menos 2 e vou até o zero. Tudo bem? Vou pegar de menos 2 até zero. Então, integral de menos 2 até zero da g de t dt mais... Agora eu vou sair do zero até a raiz de 2. G de t dt. Dá para aceitar? O que foi que eu fiz? Eu peguei essa integral e transformei ela em duas. O que é que eu estou fazendo? Integral de menos 2 até zero, depois eu pego de zero até a raiz de 2. Tudo bem? Isso que eu fiz, tá? Quanto é essa integral? Nós já calculamos ela. Deu quanto? 3. Então eu já sei que esse resultado aí é 3. Mais a integral de 0 até a raiz de 2. Quem é g de t? G de t de 0 a raiz de 2. Quem é? Quem é a g de 0 até a raiz de 2? É essa parábola, certo? Menos x² mais 2. Então é isso que tu vai ter que integrar. Então eu vou colocar aqui, ó, de menos x² mais 2. Opa, só que aqui é t, tá? Então é menos t² mais 2 dt. Então isso aqui vai ficar 3 mais... Qual é a integral de menos t²? Menos t ao cubo sobre 3. Menos t ao cubo sobre 3. Eu vou colocar um parêntese aqui para eu não me atrapalhar com o sinal, tá? Mais a integral do 2. 2t. Isso de 0 até a raiz de 2. Tu deve estar agoniado aí pensando o seguinte, espera aí, aqui está t², aqui está x². É porque tu escrevestes como é a tua função. Tá? Eu estou escrevendo sempre em função de t. Ok? Então eu vou colocar t. Lá no início estava em função de s, né? Poderia ter mantido s. Aliás, eu poderia ter colocado uma outra letra bem aqui, ó. Um K, um R, Z, não importa. Tá? Eu tenho que estabelecer sempre as letras que eu estou utilizando. Nota que essa letra é a variável muda. Ela vai sumir. Ela só serve para o processo de integração. Depois que eu fizer a integral aqui, vou substituir os limites e o t vai sumir. Beleza? Então é só continuar agora. Vai ficar 3 mais essa integral. Substituindo aqui, raiz de 2 aqui vai ficar menos... Vê se você concorda. Isso aqui é menos 2 raiz de 2. Que raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Tá? Sobre 3 mais 2 raiz de 2. Aí tu tem que substituir o limite inferior, só que com negativo. Só que o zero vai zerar esses dois. Tá?
Então não vou substituir. Então essa é a resposta. Tá? Tu pode simplesmente pagar esse mais, esse parênteses e já está tudo certo. Tudo bem? Ficou claro como funciona? Tá? Muito bem. Então nós já sabemos trabalhar com funções definidas por uma integral. Já que nós já sabemos trabalhar com funções definidas por uma integral, se tivesse isso na tua prova, suponha que eu digo assim, ó, esse aí é o gráfico da função fzinho, tá? E cada quadradinho desse aí é a distância 1. Beleza? Tá? E eu estou falando para você, eu estou definindo uma função aqui embaixo, uma função fzão. Essa função fzão de x, ela é integral de menos 3 a x da fzinho de t dt. É isso. Deixa lá. Tá. Eu pergunto para você, essa função atinge máximo? Essa aqui é a pergunta. Outra pergunta, essa função ela é crescente? E as outras duas perguntas é quanto é f de 0 e f de 2? Tá? Olha aqui para a cara da função. Está lá no slide lá. Qual é a cara da função? Fzão de x é a integral de menos 3 a x da f de t. Tá? Tá aqui a cara da função, é isso. Tá bom? Aqui onde inicia o gráfico da fzinho, que esse é o fzinho, esse aqui é o menos 3. Ok? Esse é menos 3. Eu pergunto para você, quanto é então f de 0? Fzão de 0. Vamos pensar. Fzão de 0, deixa eu escrever aqui. Fzão de 0 é a integral de menos 3 a 0 da fzinho de t dt. Não é isso, fzão de 0? Sim ou não? É só substituir. No lugar do x eu coloco 0. Tá? Agora, olhando para o gráfico lá, quanto é essa integral? Olha lá para o gráfico. Me dá a resposta. Quanto é essa integral de menos 3 a 0? Você concorda que é a área desse trapézio aqui? Sim ou não? Então, vamos lá. Cada quadradinho desse tem quanto de área? 1. Então, tem um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então, já sei que a resposta é maior que 4, né? Tem esse pedaço aqui, esse triângulo, e tem esse pedaço aqui, que é um trapézio. Se eu juntar esse triângulo com esse trapézio, quanto é que dá? Dá quanto? Também dá 1. Como é que a gente garante que dá 1? De cabeça. Só você enxergar assim, ó. Olha aqui. Você enxerga que tem um quadradinho aqui e um quadradinho aqui? Sim ou não? Cada quadradinho desse não é área 1? Certo? Então, juntando esses dois quadradinhos, não vai dar área 2? E o que você tem aqui não é um triângulo, que é a metade dos dois quadradinhos? Se 2 quadradinhos é a área 2, então a metade é a área 1. Ok? Então, essa resposta é 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Beleza? Então, se aparece um negócio desse na tua prova, é simples. Tá? Então, área 5. E se fosse fzão de 2? Fzão de 2. Então, seria a integral daqui do menos 3 até o 2. Até bem aqui, ó. Tá? Então, eu já sei que esse pedaço aqui tem área 5, tá? Então, vamos somar. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Certo? Então, já deu 8. Beleza? Eu preciso saber agora esse pedaço bem aqui, ó. Esse pedaço bem aqui dá quanto? 1,5. Que é a metade desses 3 quadrados bem aqui. Certo? Beleza? E aqui? E esse triângulo aqui dá quanto?
Não é 1? Então, somar 1 com 1,5 dá 2,5, com mais 3 dá 5,5, com mais os 5 daqui, 10,5. Essa seria a resposta. Beleza? Então, é só contar quadradinhos. Ok? Simples, né? Agora, e se por acaso eu pedisse para você calcular para mim f de... Não, até o 4. Até o 4. Essa função fzão, ela é crescente ou decrescente? Até o 4. Essa função fzão aqui, ó, ela é integral de menos 3 a x da fzinho. E a fzinho é esse gráfico lá. Tá? Eu te pergunto, até o 4, essa função fzão, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por quê? Porque você está calculando áreas. O gráfico está sempre acima do eixo x, certo? Então, se você está indo até o 4, você não passou do 4 ainda, você está indo do menos 3 até o 4, você está sempre acrescentando áreas. Áreas são sempre valores positivos, certo? Então, a sua função fzão, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Projeta lá agora. Quando você chegar no 4, o que vai acontecer? Depois do 4, o que acontece? O cálculo da integral depois do 4, como fica? Ele dá um resultado negativo, porque o gráfico da função está abaixo do eixo, certo? Então, esse resultado negativo começa a retirar do resultado inicial. Então, a função começa a ser o quê? Decrescente. Ela começa a decrescer. Então, vamos pensar. Uma função que cresce e, de repente, ela começa a decrescer. Ela passou por que ponto? Ponto de máximo. Então, quer dizer que ela tem um ponto de máximo onde? No 4. Então, antes do 4, ela é crescente. Depois do 4, ela é decrescente. Beleza? Então, ela vai decrescendo, decrescendo. Até onde ela vai parar de decrescer? Olha lá para o gráfico. Onde que ela para de decrescer? No 8. No 8 ela vai parar de decrescer. Porque se passar ali do 8, se ela subir, ela vai voltar a crescer. Deu para sacar o negócio? Tá? Então é só você entender que cálculo de área, cálculo de integrais, se o gráfico está acima do eixo, é positivo. Se está abaixo do eixo, é negativo. Beleza? Muito bem. Então, se você entendeu esse exemplo, você vai resolver uma questão da sua prova com pelo menos uns 3 ou 4 itens. Tá? Vamos lá. Agora, já que nós já sabemos pensar em funções definidas por integral, agora a gente consegue avançar mais ainda. Vamos pensar nessa função aqui, ó. Função fzão, que é integral de 1 a x do 1 sobre t dt. Olha para cá. Você sabe que o gráfico do 1 sobre t é isso, certo? No 1, a imagem é 1, ok? Então, a sua função fzão que eu estou te dando agora aqui é a integral de 1 a x de 1 sobre t dt. Essa é a função fzão, tá? Qual é a integral de 1 sobre t? É o quê? É ln de t. Eu não vou colocar módulo porque eu estou fazendo do 1 em diante. Tá? Então, isso aqui dá ln de t. ln de t de 1 a x. Aí você substitui o limite superior, eu vou substituir aqui embaixo. Você substitui o limite superior,
que é o x, ln de x, menos limite inferior. Quanto é o logaritmo natural de 1? É 0. Então, sobrou só o ln de x. Tá? Então, nós acabamos de fazer uma descoberta que diz o seguinte, que se você está no 1 e você caminha até o ponto x, essa integral, ela não vai dar origem a essa área aqui? Sim ou não? Não é isso? Então, de agora em diante, se alguém perguntar para você o que é logaritmo, não é complicado às vezes explicar o que é o logaritmo? Não é meio abstrata a ideia do logaritmo? Aí você pode dar uma outra resposta agora. Você já tem uma outra resposta. Você diz assim para a pessoa, você conhece o gráfico da função 1 sobre x? Ou 1 sobre t? Aí a pessoa, sim ou não. Aí você desenha o gráfico para a pessoa. Está aqui o gráfico. Você fixa o ponto 1. Se você caminhar até o x, essa área é o logaritmo de x. Não é linda a resposta? Né? Bonitona, né? Então, o logaritmo de x nada mais é do que essa área que vai de 1 até o x, abaixo dessa curva. Tá? Se ficou abstrata a parte algébrica, essa é a definição geométrica do que é o logaritmo. Tá? Claro, a gente nunca vai conseguir mostrar isso aqui lá no ensino básico, porque a gente precisaria de integral. Lá nós não temos integral. Tá? Então, esse é o logaritmo. Muito bem, temos uma informação nova agora aqui. E vamos continuando. Só lembrando, função contínua, vocês lembram, né? Função contínua é aquela função que está definida no ponto e quando você aplica o limite dá o mesmo valor da função no ponto. Tá? Você sabe também que se uma função é integrável e ela for limitada, então a integral também é limitada. Tá? A gente colocou isso como uma das propriedades quando a gente definiu integral. E agora vem o teorema fundamental do cálculo. Tá? O Stuart diz que isso aí é que é o teorema fundamental do cálculo. O Guidorizzi chama que isso aí é a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então a gente vai chamar teorema fundamental do cálculo parte 2, ou se vocês quiserem chamar simplesmente de teorema fundamental do cálculo. Tá? O que é que esse teorema nos diz? Ele nos diz o seguinte, que se você tem uma função f que seja contínua, se ela é contínua, então ela é integrável, tá? Projeta lá. Integrável um certo intervalo fechado AB, tá bom? Então a função g, que é definida por essa integral, ela também é contínua, beleza? E ela é derivável no aberto. E a derivada dela é a função que está no integrando. É isso que quer dizer. Tá? Então vamos provar esse teorema agora. Então esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. A parte 2. E você tem uma função gzinho, que ela é a integral de a x da f de t dt. A sua função f ela está definida, a f ela está definida no AB fechado, tá? E ela é contínua nesse AB fechado, beleza? Esse x, ele tem que estar dentro do AB, senão não faz sentido. AB. E ele quer que você prove que a função g ela é contínua e que é derivável. A continuidade ela é imediata da continuidade da f. Então não vou fazer essa parte. Vamos fazer a parte da derivabilidade. Então, g é derivável em AB e essa derivada da g é a f. Tá? É isso que diz o teorema, tá bom? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você derivar a função g
é derivar essa integral. Tá? Ele está dizendo aqui que o processo de derivação anula o processo de integração. Ok? Se você derivar isso, basta você só pegar o integrando. Essa é a resposta. Tá? Então a gente precisa provar isso. Que isso aqui é verdade. Bem, como é que a gente prova que uma função é derivável? Quem lembra? Eu tenho que calcular um limite. Que limite? Que limite? Que limite? Como é o nome deste projeto? Projeto Newton. Então, tu tens que calcular que limite do quociente de Newton. Você tem que provar que esse limite existe. Porque o limite do quociente do Newton não é o limite que define o que é uma derivada? Certo? Então, vamos lembrar aqui. Se eu quero derivar uma função, se eu quero estabelecer a derivada de uma função, eu faço esse limite aqui. Limite de h indo para zero, de g de x mais h, menos g de x sobre h. Não é esse o quociente de Newton? Tá ok? Então, eu preciso verificar que esse limite exista. Se esse limite existe, significa que a função g é derivável. Ok? Então, o que nós vamos ter que provar agora é que esse limite existe. E mais que isso, que ele existe, eu tenho que dizer quem é ele. Eu tenho que provar que ele é a fzinho de x. Beleza? Então vamos fazer isso. Então vamos lá. Vamos atrás desse limite. Tá? Aqui nesse quadro não vai dar não. Vamos pegar o seguinte, limite de h indo para zero, da gzinho de x mais h, menos a gzinho de x sobre h. Vamos lá. Isso aqui é limite de h indo para zero. O que é g de x mais h? Olha, g de x não é essa integral? Sim ou não? Se eu quiser, então, g de x mais h, no lugar de x eu coloco x mais h. Tá? Então, aqui vai aparecer x mais h. Então, isso aqui vai ser limite da integral de a até x mais h de fzinho de t dt menos o que é g de x. Está lá o que é g de x. É a integral de a até x f de t dt. Isso tudo é dividido por h. Tudo bem? Tá? Só estou estabelecendo as coisas agora. Beleza? Então eu preciso fazer com que esse limite exista. Tá? E a resposta vai ser fzinho de x. Porque eu já sei onde eu tenho que chegar. Então vamos trabalhar nisso. Olha, propriedade de integração. Eu vou colocar um caso bem particular. Se eu quero a área de A até B abaixo desse gráfico, gráfico de uma função f, então, de A até B, da f de x, dx, você concorda que é a mesma coisa que calcular a área de A até C e depois de C até B? Não é isso? A propriedade de integral. Então, isso aqui é a mesma coisa de A até C, f de x, dx, mais de C até B, f de x, dx. Tudo bem? Essa aqui é a propriedade de integral. É isso que eu vou fazer agora lá, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual limite de h indo para zero de integral de a até x
de f de t dt mais, estou fazendo aquilo, de a até x, agora falta quem? De x até x mais h. Beleza? Estou cortando em duas integrais. Tá? De x até x mais h dá f de t dt menos integral de a até x f de t dt, isso tudo dividido por h. Tudo bem? Tá? O que foi que já ficou bonitinho aí? Já dá para cortar. Já tem coisa que dá para cortar aí. Né? Esse aqui é idêntico àquele último. Certo? Então, isso aqui é igual limite de h indo para zero da integral de x mais h, f de t dt sobre h. Beleza? Então, eu tô aí. Tá? Deixa isso aí por enquanto. Agora você lembra o seguinte. Nós temos uma hipótese aqui que diz que a nossa função fzinho ela é contínua nesse intervalo fechado. Tá? Esse intervalo fechado AB. Então vamos lá. Fzinho é contínua em AB. Ok? Essa integral aqui, ela está só de x até x mais h. Ok? Então, o h não está indo para zero? O h não está indo para zero? Vamos pensar. Está aqui o A. Está aqui o B. Tá? O seu x, ele está entre A e B. Beleza? O x está entre A e B. Então, o x está aqui dentro. Está aí o x. Tá? Quando eu faço aqui x mais h, eu quero integrar isso aqui, só que isso só faz sentido se x mais h estiver dentro do intervalo AB. Se sair do intervalo AB, não me garante a integração. Tá? Não me garante a integrabilidade dessa função fzinho. Então eu tenho que pegar h suficientemente pequeno, de tal forma que quando eu fizer x mais h, eu não caio lá fora e nem caio aqui fora. Eu continuo dentro desse intervalo AB. Por isso que eu estou fazendo o h indo para zero. Tá? Só que fazer h indo para zero, o h pode ser um número positivo ou um número negativo, concorda? Tá? Pertinho lá do zero. Tá? Então vamos fazer um caso particular. Vamos pensar que h é um número positivo. Ok? O negativo é a mesma história. Tá? Então vamos supor h maior que zero. Se você está supondo h maior que zero, então quer dizer que x mais h está à direita do x. Mas não pode passar do b. Tá? Então, ele está aqui. Esse é o x mais h. Beleza? Então agora, a integral que você está olhando aqui não é para todo o intervalo AB. É só para esse intervalo aqui. Tudo bem? A função fzinho, ela é contínua em AB. Te pergunto, a função fzinho é contínua em x mais h? Sim ou não? Sim, porque se ela é contínua em todo intervalo, ela é contínua em qualquer subintervalo desse intervalo. Tá? Então, dessa forma, f é contínua em esse intervalo x mais h. Certo? Porque o x mais h é subintervalo de AB. Tá? O que eu sei sobre uma função contínua definida em um intervalo fechado?
Função contínua definida no intervalo fechado. O que é que eu sei? Teorema de Weierstrass. O que é que diz? Uma função contínua definida no intervalo fechado. A continuidade não implica derivabilidade. Então não é questão de derivada. Vai. Função contínua definida no intervalo fechado. O que é que eu tenho? Bora. O que é? Tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Deu para entender? Função contínua definida em intervalo fechado atinge máximo e mínimo. Tá? Sabemos que f atinge máximo e mínimo em x mais h. Tá? Por que a gente sabe isso? Pelo teorema de Weierstrass. Tá? O teorema de Weierstrass diz que função contínua definida em intervalo fechado atinge máximo e mínimo. Tá? Então sejam x1 e x2 aqui dentro tais que f de x1 é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a f de x2 para todo x nesse intervalo x mais h. Tá bom? Não ficou bonito x com x aqui, eu vou colocar um s, tá? Só para a gente não confundir a variável, vou deixar s aqui. Beleza? Tá bom? Então o que quer dizer isso aqui? Que a função tem um ponto de mínimo e que a função tem um ponto de máximo. Tá? Tem um mínimo e tem um máximo. Beleza. Essa função fzinho, ela é contínua. Se ela é contínua, ela é integrável. Então eu posso integrar isso, eu posso integrar isso e eu posso integrar isso. Ok? F de x1 é uma constante, que é o ponto de mínimo. F de x2 também é uma constante, que é o ponto de máximo. Então eu vou integrar uma constante e integrar uma constante. A função está entre duas constantes. Então essa integral tem que estar entre essa integral e essa integral. Tudo bem? Propriedade de integração, tá? Note que vou deixar o teorema e vou continuar aqui. Note que a integral de x até x mais h da f de x1 de... Eu estou colocando s, né? Então é ds é menor ou igual que x até x mais h. Eu coloquei s, mas aqui não está s, né? Está t. Vamos deixar a mesma letra. Então aqui eu vou deixar t, tá bom? Aqui eu vou deixar t, só para deixar a mesma letra. Tá? E aqui t também. T. Então vai ficar f de t dt é menor ou igual que a integral de x até x mais h de f de x2 dt. Beleza? Te pergunto, quanto é essa integral? O f de x1 não é uma constante? Quanto é a integral da constante? Vai, integral da constante. É a constante vezes a variável, não é isso? Tá? Não é t aqui a variável? Tá? Então isso aqui vai ficar f de x1 vezes t, isso de x até x mais h, isso é menor ou igual que a integral de x até x mais h da f de t dt, isso é menor ou igual
a integral da f de x2 é f de x2 vezes t de x até x mais h. Beleza? Tá? A integral de uma constante. Tá? Agora, olha, pelo teorema fundamental do cálculo, tu tem que substituir primeiro o limite superior menos substituir o limite inferior. Certo? Só que vai ficar x mais h menos x. Vai cortar o x com o x, vai sobrar só h. Certo? Então, isso aqui vai ficar f de x1 vezes h. Menor ou igual que a integral de x mais h, f de t, dt, menor ou igual que f de x2, aqui é a mesma história, vai ficar só h. Ok? Tudo bem? Tá ficando bonito. Presta atenção. O h, eu peguei ele positivo. Certo? O que é que eu estou procurando mesmo? Eu estou procurando quanto é esse limite aqui. Tá? É esse limite que eu quero. Mas olha bem para esse limite e olha bem para o que eu tenho aqui. Aquele limite que eu quero lá, no numerador, tem essa integral. Certo? O que é que falta aqui para ser idêntico àquilo? Falta só o h lá embaixo. Certo? Mas eu tenho o h aqui. Como esse h é positivo, eu divido tudo por h e vou fazer aparecer o h que eu quero. Beleza? Então, vai ficar isso aqui. F de x1 menor ou igual que a integral de x até x mais h, f de t, dt, dividido por h, isso aqui é menor ou igual que a f de x2. Beleza? Tá? Pensa comigo agora. Esse limite aqui, esse quociente aqui, está aqui ele. Ele está imprensado entre o mínimo da função e o máximo da função. Tá? Agora é a sacada. Olha para cá. Não pisca mais. Tá? Teu tempo de piscar acabou. Olha para esse intervalo. X até x mais h. Ok? O que eu quero fazer com h? Eu quero mandar h para 0. Se eu mandar h para 0, o que vai acontecer com esse intervalo? Ele vai diminuir cada vez mais. Sim ou não? Então, o que vai acontecer com o mínimo e o máximo? O x1 vai chegar cada vez mais perto de quem? Do x. O x2 vai chegar cada vez mais perto de quem? Do x. Todos os dois vão estar indo para x. Então, f de x1 e f de x2 vai para onde? Para f de x. Bingo! Então, presta atenção. Então, quer dizer que, olha lá, presta atenção. Eu tenho esse quociente aqui, é menor ou igual que esse, que é menor ou igual que esse. Teorema do sanduíche. Lembra a regra do sanduíche? Que se eu tenho uma função que é menor ou igual que uma função, que é menor ou igual que outra função, quando eu aplico o limite, não vai ficar tudo imprensado o negócio aí? Esse cara não está indo para f de x? Esse cara não está indo para f de x? Então, esse tem que ir para onde? Para f de x. Acabou a parada. Lindo, né? Não é lindo? É lindo demais, cara. Essa é a demonstração mais bonita do cálculo. Tá? Então, pela regra do sanduíche, segue o resultado. E está demonstrado. Esse limite é
f de x. Beleza? Mas o que é esse limite? É esse limite. E o que é esse limite? É a derivada de g. Então, a derivada de g é f. Precisamos de 6 quadros para demonstrar esse resultado. 6 quadros foi suficiente para a gente conseguir estabelecer um resultado fantástico. Não é à toa que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo. É porque é o teorema. É o teorema de fato. Ele está fazendo o link entre derivadas e integrais. Tá? Ele está estabelecendo uma relação direta entre os dois. E as questões disso são extremamente fáceis, mas extremamente fáceis mesmo, porque a gente já sabe o que fazer. Tá? Olha as questões agora. Tá aí. Primeira questão. Encontre a derivada dessa função. A gzinho é igual à integral de 0 a x da raiz de 1 mais t quadrado. Quem é a derivada disso? Quem é a derivada da gzinho? Me dá a resposta de cabeça agora. Quem é? É a raiz de 1 mais x ao quadrado. Acabou. Essa é a derivada. O que foi que nós acabamos de provar? Que quando você tem uma função dada por uma integral, quando você derivar essa, ela vai ser essa avaliada nessa variável. Foi isso que nós provamos. Ok? Então, todas as contas foi para fazer isso. Que você pode, sim, olhar e dizer, a resposta é essa. Acabou. Então, por mais que no início da aula parecia muito estranho, derivar uma integral é a coisa mais fácil que existe. É muito simples. Tá? Então, vamos fazer os exemplos rapidinho. Diga. A ideia do que é uma integral, ela surge antes de derivada. Não existia derivada. Aí, a missão do Leibniz e do Newton foi estabelecer uma conexão em todos esses assuntos. Eles perceberam que os assuntos estavam todos conectados. A princípio, o integral só se usava limite. Mas não sei se vocês perceberam, quando nós fizemos a soma de Riemann, apareceu lá um teorema do valor médio para derivadas. Então, é uma conexão com derivadas ali. Mas na origem do que é integral, não tem essa parte. Tá? Depois que Newton e Leibniz sentaram para estabelecer de fato o que é o cálculo, organizar todas as ideias, aí que foi estabelecido. Ah, está aqui limite, está aqui derivada, está aqui integral. E está aqui a conexão entre tudo. Entendeu? Então, você poderia, sim, estudar integral sem saber o que é uma derivada. Tá? Aí, o que foi que percebeu-se? Nesse teorema aqui, se percebe, se evidencia, na verdade, que a derivada e a integral estão intrinsecamente ligadas. E que é como se um desfizesse o outro. São processos inversos. Sim. Mas aqui, nota, esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Tá? É uma coisa dada hoje. Uma coisa dada hoje, eu utilizei o teorema de Weierstrass, utilizei o teorema do confronto, utilizei... No fundo, tem um teorema do valor médio também aí, porque da forma como foi estabelecida a integral para vocês, eu usei o teorema do valor médio. Então, eu usei todos esses resultados e eles precisam de derivada. Mas, originalmente, não se faz assim. Na origem do que é integral, não era assim que se fazia. Mas hoje a gente já sabe como as coisas funcionam, então a gente pode melhorar as demonstrações. Entendeu? Beleza? Ficou claro? Tá? Porque a ciência ela funciona assim. Tá? A gente não vai descobrindo as coisas em matemática pensando em conexões com outras coisas. Não, os caras sacam as coisas, tipo a soma de Riemann. A soma de Riemann é uma ideia de Eudoxo, lá de muitos e muitos anos atrás.
Não se sabia o que era derivada, não se sabia o que era limite, nada disso. Entendeu? Então a ideia de Eudoxo é muito antiga, lá da Grécia. Beleza? Então é a mesma ideia que o Riemann utilizou para definir o que é uma integral. Só que aí ele pega a ideia de Eudoxo, usa o que é um limite, que já se sabia o que era limite, e estabelece o que é a soma de Riemann. Depois, o Leibniz e o Newton pegam a ideia de Riemann e dizem, peraí, a gente conecta isso com derivada. Entendeu? E percebeu-se que os três assuntos são intrinsecamente ligados. Tá? Ok? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então vamos para os exercícios agora. A princípio, as descobertas na ciência, a pessoa pensa que quando descobre alguma coisa, ela pensa que são coisas isoladas, coisas soltas. Mas nem sempre é. Nem sempre. Às vezes tem muitas conexões. Muitas mesmo. Tanto que... E o interessante, às vezes, é que as descobertas elas acontecem de forma simultânea e em escritas matemáticas distintas, só que o resultado é o mesmo. Que é o caso do Newton e do Leibniz. Os dois descobriram a mesma coisa, só que a escrita deles não é idêntica. É isso que é incrível. E os dois não se comunicavam. Tá? Então, os dois estabeleceram, definiram o que era uma derivada, tudinho. E não, um não se comunicava com o outro. Tá? Então, isso acontece muito na ciência. Por isso que os grandes pesquisadores, quando eles descobrem qualquer coisa, eles logo publicam. Já coloca logo na internet, já manda logo para alguma revista reconhecida para ter um registro, ó, descobri. Mas pode ser que, quando ele mandou, leva um tempo para ser avaliado aquilo. Só para você ter noção. Quando você estuda algo e descobre, não é fácil para todo mundo compreender o que você descobriu. Não sei se vocês conhecem o Perelman, que é um russo. Ele resolveu um dos grandes problemas da humanidade. Como ele resolveu, eu acho que ele tinha idade para ganhar a medalha Fields, que é o prêmio equivalente ao prêmio Nobel, só que para matemático. Matemático não pode ganhar prêmio Nobel. Existe uma regra para isso? Existe uma lista das profissões que pode ganhar prêmio Nobel. O matemático está excluído, não importa o que ele faça. Ele não pode. Então, criou-se a medalha Fields. Tá? Então, o Perelman resolveu um problema. Só que o Perelman ele é um cara que ele não gosta dessas formalidades. Ele não gosta de ficar se expondo. Então, ele resolveu o problema e jogou na internet. Está aí a solução, galera. E os caras levaram, eu acho que 2 anos, acho que foi 2 anos que eles levaram para entender o que ele fez. Aí eles pensaram assim, peraí, o cara resolveu o problema. Como assim? Aí chamaram ele para dar a medalha Fields, e esses problemas, eles são problemas de $1 milhão. E para dar o prêmio de $1 milhão para ele. Aí isso é feito no Congresso Internacional de Matemática. Aconteceu, acho que o último foi no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que foi no hemisfério sul, sempre é no hemisfério norte. Convidaram ele para receber o prêmio, adivinha? Ele não quis. Ele recusou o prêmio de $1 milhão, ele recusou a medalha Fields, ele não quis. Porque ele falou que ele não faz matemática por dinheiro, ele não faz matemática para aparecer, ele faz matemática porque ele tem prazer em fazer matemática. Ele recusou o prêmio, sério, acontece isso. Tem gente que é assim, fazer o quê, né? Não é infelizmente, é a concepção do cara, né? O cara não quis, ele não quis o prêmio. Ainda existem muitos problemas de matemática que valem $1 milhão. E existem pessoas que estão ao tempo todo pensando em como resolver esses problemas. Grande parte desses problemas foram propostos por Hilbert. Pesquisa. O Hilbert, em um congresso, propôs os problemas. Tá aí, ó, esses problemas, quando forem resolvidos, vão fazer com que a humanidade avance e avance muito. E o Hilbert estava certo, por incrível que pareça. Um dos problemas foi resolvido recentemente por um professor da Unesp, lá em São Paulo. Tudo que vocês conhecem de tecnologia, de celulares, notebook, essas coisas todas vão ficar totalmente defasadas. Mais ou menos em uns 5 anos. Porque se descobriu algo que vai revolucionar a tecnologia. Só que assim, resolveu o problema que resolve a tecnologia. O problema é como vai resolver. Precisa de tempo. Então os caras precisam primeiro compreender o que esse matemático fez,
para poder começar a jogar isso para a engenharia, para resolver os problemas, tá? Então é assim, leva tempo, mas a ciência está avançando. A ciência, em teoria, ela está... Eu me arrisco a dizer que ela está há mais de 50 anos à nossa frente. Em teoria. Em prática é outra história. Tá? Porque você trazer a teoria para a prática é outra história. É bem mais difícil. Tá bom? Mas já se sabe como se faz. O negócio é experimentar agora. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar os nossos problemas aqui. Então, g de x... g de x é igual a 0 x raiz de 1 mais t quadrado dt. Então pensa aqui, olha, se a tua função g é essa, a pergunta é, quem é a derivada da função g? A gente já provou quem é a derivada. Foi o que nós acabamos de demonstrar. Então a derivada da função g é quem? É o integrando avaliado no limite superior. E acabou. Tá? Então a resposta é raiz de 1 mais x quadrado. Uma linha resolve o problema. Ok? Tudo isso que nós fizemos foi para garantir que isso é possível. Tá? Então acabou o problema. Tá? Vamos lá aos próximos problemas. Claro que vai surgir aí o caso da regra da cadeia. Tá? Olha lá. Se o seu limite superior não for x, for x alguma coisa, você vai ter que derivar o limite superior. Aí entra a regra da cadeia. Tá? Então, o item lá é... Eu quero derivar essa integral de 1 a x à quarta da secante de t dt. Agora vocês vão ter que me lembrar. Quero derivar isso. Tá? Olha, pode projetar aqui. Quero derivar essa integral. Como é que faz isso? O teorema que a gente acabou de provar diz que basta você pegar esse cara e avaliar nesse limite. Só que esse limite não é só x, é x à quarta. Então, tu tem que aplicar a regra da cadeia. Tá? Então, a resposta é secante de x à quarta vezes a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. De qualquer forma, continua sendo fácil. Tá? Então, só pega o integrando, substitui o limite e vê se precisa derivar esse limite. Tá? Próximo. Projeta lá. Então, a terceira. Vamos fazer a terceira. Então, h de x é igual a integral de 1 até exponencial de x do logaritmo natural de t dt. Então, se eu quero derivar a função h, como é que vai ficar? Derivando a função h é o quê? É o integrando avaliado no limite superior, vezes a derivada do limite superior. Que aqui é a regra da cadeia. Tá? Só que o logaritmo da exponencial é o quê? O x não vem para frente? E o logaritmo de e é 1. Então vai dar só x, certo? Então isso aqui vai dar x vezes a derivada da exponencial é ela mesma. E termina. Tá? Então você já sabe como fazer. Ok? Próxima. A próxima a gente não vai fazer, vou só falar para vocês. Olha, se você tem x vezes seno de πx, e isso é igual a integral de 0 a x quadrado da f de t, onde f é uma função contínua, calcule f de 4. Se eu quero calcular f de 4, a fzinho está dentro da integral. Então, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que eliminar essa integral. Como é que você elimina a integral? Derivando, certo? Então, você deriva do lado esquerdo, que vai dar uma regra do produto com regra da cadeia, e deriva do lado direito, que vai dar fzinho de x quadrado vezes a derivada do x quadrado. E trabalha para chegar no f de 4. Tá? Só isso. Vamos avançar. Que vem... Diga. Você inverte o processo de integração e troca o sinal, né? Poderia estar... Qual é seu nome? Gabriel. O Gabriel está falando o seguinte. E se o x estivesse embaixo, a constante é em cima? O que é que a gente faz? Você inverte os limites de integração, inverteu o limite de integração, troca o sinal da integral, lembra? Trocou o sinal da integral e segue a mesma coisa.
Aí não esquece que vai aparecer o menos na frente. Tá? Então vamos agora para o valor médio de uma função. Então, olha, se você tem uma função, você quer saber qual é o valor médio dessa função. Como é que se define o valor médio? O valor médio se define da seguinte forma. Você integra a função nesse intervalo de A até B e divide esse resultado por B menos A. Isso é o que a gente define como sendo o valor médio. Tá? E aí surge o que nós chamamos de teorema do valor médio para integrais. Esse teorema é fantástico. E ele é muito intuitivo. Então, olha só. Olha o que nós temos ali. Teorema do valor médio para integrais. O que nós temos? Você já sabe que o teorema do valor médio para integrais vai dizer o seguinte, que existe um C, que ele está no intervalo AB, tal que a imagem do C é exatamente o valor médio da função. Presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo que existe um C no AB, que a imagem desse C é o valor médio da função. Eu defini o valor médio da função como sendo isso. Tá? Mas o resultado ele é mais fantástico que isso, porque você pode enxergar da seguinte forma. Você pode pegar o B menos A e passar para cá. Tá? Então vai ficar F de C vezes B menos A. Isso é igual à integral de AB f de x dx. Tá bom? Então, o que é isso? Geometricamente falando. O que é isso? Tenta enxergar o que é isso. Consegue enxergar o que é isso? É uma base vezes uma altura aí, né? O que é isso, então? A área do quê? A área do quê? De um retângulo. Eu vou pegar aqui. Eu vou supor que esse aqui é A. Eu vou supor que isso aqui é B. Tá? Essa integral de A até B da f de x dx, vê se você concorda comigo. Essa integral, ela não é essa área? Sim ou não? É essa área. Agora, olha para cá. Eu estou dizendo que essa integral, ela é igual a esse produto. Eu estou dizendo, então, que existe um C, que ele está nesse intervalo AB, que você só precisa dele. Tá? Então, suponha que o C seja um carinha nessa direção aqui. Tá? Então, bem aqui está o F de C. Ok? O que ele está dizendo para a gente é o seguinte. E o que é B menos A? Você concorda que é esse pedaço aqui? Sim ou não? Ele está dizendo para a gente que esse retângulo aqui tem a mesma área que está abaixo do gráfico. Ok? É isso que diz o teorema do valor médio para integrais. Tá? O que ele está dizendo? Cara, existe um retângulo. Ele está lá. Existe um C que vai dar origem a uma altura. Você pega essa altura e multiplica pela base. Isso vai dar exatamente a tua área que tu estás procurando. É esse que é o resultado. Beleza? Isso é o que a gente chama de teorema do valor médio para integrais. Existe um retângulo que tem a mesma área que está abaixo do gráfico. Tá bom? Tá ok. Então,
não vou demonstrar esse resultado porque eu estou mais interessado em um outro ponto, tá? Eu acho que eu demonstrei esse resultado ano passado. Acho que demonstrei. Vejam nos vídeos das aulas anteriores. É porque eu estou interessado em outra coisa. Eu estou interessado em adiantar uma coisa. Mudança de variável. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer também isso aqui. E eu quero fazer também isso aqui. Vamos lá. Essas três integrais que eu acabei de colocar para vocês são integrais bem interessantes. Nota que eu não tenho limites de integração. Tá? Essas que nós chamamos de integrais indefinidas. Aqui eu não estou te dizendo de onde até onde eu quero fazer. O meu intuito é só descobrir quem é a primitiva dessas funções. Tá? A pergunta é, como resolve esse tipo de problema? Tá? Aí eu apresento para vocês o que nós chamamos da técnica de mudança de variável. Tá? Essa técnica de mudança de variável a gente vai trabalhar na próxima aula, sem demonstração, só apresentando a técnica e fazendo exercícios. Da mesma forma, existe a técnica de integração por partes, tá? Que também é conteúdo da próxima aula, mas eu quero que tu já comece a estudar isso, porque é da próxima aula e também é da tua prova. Tá? Então eu já quero te adiantar um pouquinho. A ideia é a seguinte. Tu tens que enxergar no integrando duas coisas. Tá? Uma função e a derivada dela. Se tu conseguires fazer isso, tu resolveu o teu problema. Tá? Pergunta. Você consegue enxergar aqui a função e a derivada dela? Sim ou não? Enxerga uma função que está com a derivada aí. Quem você escolheria como função? Cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Derivada do cosseno. Menos seno. Não está menos seno aí. Então escolhe outra função. Vou escolher o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então está a derivada aí. Então é melhor escolher o seno do que o cosseno. Senão tu vai ter que fazer um ajuste de sinal depois. Tá? Então a mudança de variável, a técnica, ela é assim. Ó. Você chama você escolhe como sendo a sua função. Tá? A sua função vai ser u. Vai ser o seno de x. Tá bom? E você calcula a diferencial. Lembra que eu falei para vocês que eu só apresentei o que era a diferencial? Então, agora a gente usa ela. Tá? Diferencial de u é igual... Como se calcula a diferencial mesmo? Como é que calcula a diferencial? Você deriva a função e coloca a diferencial no lado. Quem é a derivada do seno? Cosseno. E diferencial de x. Tá bom? Agora, você vem para a sua integral. Integral. O seno, você está chamando de quê? O seno você está chamando de u. O que é isso aqui? O que é isso? Isso é a diferencial de u. Ok? Quer dizer que a sua integral, que era um produto de funções trigonométricas, você conseguiu transformar em uma integral polinomial. Muito fácil de ser resolvida. Quanto é a integral de u?
Quanto é? Vai! Integral de U. Quanto é a integral de X? Ah, só sabe com laranja. Quanto é a integral de X? X quadrado sobre 2. Quanto é a integral de U? U quadrado sobre 2. Ok? O que tu fizestes foi mudar de variável para chegar na resposta. Mas a tua variável inicial é U? Não. Quem é a tua variável inicial? É X. Então tu não pode dar isso como resposta. Então a tua resposta é o quê? U ao quadrado sobre 2. Quem é U? U é seno. Então é seno ao quadrado sobre 2. Mais a constante. Será se está certo? Como é que a gente sabe se está certo? Você pega isso aqui e deriva. Quando você derivar, tem que dar isso. Vamos derivar? Pega o 2, vem para frente, né? Cancela o 2 com 2, certo? Ficou seno. Tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno. Seno vezes cosseno. Terminou. Não é simples demais? É simples demais. Vamos ver se você entendeu, então. Olha para cá. Escolhe uma função e veja a derivada dela aí. Quem você vai escolher? Quem você vai escolher? A tua missão é só escolher uma função e enxergar a derivada dela. X. Quem é a derivada do X? Não. Tu está integrando. Não é para escolher X, então. Quem é que você tem que escolher, então? Quem? Exponencial. Quem é a derivada da exponencial? É a própria exponencial. Não tem a exponencial lá no lado, então não é a boa escolha. Vou escolher o? Vai ouvir. X quadrado. Escolhe o x ao quadrado. Tá? Quem é a derivada do x quadrado? 2x. Aí você diz, mas não tem 2x aqui, tem só x. Tudo bem, a gente dá um jeitinho. Vamos lá. U é igual a x quadrado. Tá? Tu está mudando de variável. Quem é a diferencial de U? É a derivada disso, certo? Então é 2x diferencial de x. O que é que tem aqui? Tem x diferencial de x. Mas tem um 2 atrapalhando aqui, não tem? O 2 não está multiplicando? Passa dividindo. Então vai ficar meio du é igual a x dx. Opa! Olha lá. Ok? Então, a sua integral agora é o quê? Exponencial do quê? Quem é esse cara? É U. U. O que é isso aqui? É meio du. Certo? Só que isso aqui não é uma constante? A constante não sai da integral? Vai ficar meio. Quanto é a integral da exponencial? É a própria exponencial. Mas a sua integral era U? Era x, certo? Então qual é a sua resposta? Meio da exponencial do quê? X ao quadrado, mais a constante. Ok? Vamos ver se está certo? Pega esse cara e deriva. Quem é a derivada da exponencial? É ela mesma, só que tu tem que aplicar a regra da cadeia porque tem um x ao quadrado aqui. Quando tu aplicar a regra da cadeia, não vai aparecer um 2x no lado? O 2 não vai cancelar com esse 2?
vai ficar x exponencial de x quadrado. Resolvemos a paradinha aqui. Tá? Muito bem. Quanto tempo eu tenho ainda? Ok. Tenho 2 minutos, que é suficiente para te falar como é que funciona a integração por partes. Lembra como é que é a regra do produto para derivação? Lembra? Como é que é? Você tem f de x vezes g de x. Isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não é isso? Certo? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar essa aqui e vou passar para cá. Então vai ficar f de x, g de x, derivada disso, menos f de x, g' de x, isso aqui é igual a f' de x, g de x. Tá bom? Ok? Se essas duas funções, isso tudo aqui dá uma função. Isso aqui também dá uma função. Se essas duas funções são iguais, o que você acha que é as integrais delas? As integrais também são iguais. E a integral da subtração é a subtração das integrais. Então eu vou integrar essa. Mas se eu quero integrar a derivada, o que é que dá? Dá o quê? Da própria função, porque o processo de integração com o processo de derivação são processos inversos. Um anula o outro. Então, integrar isso dá a própria função. Então, isso aqui vai aparecer f de x, g de x, menos a integral da f de x, g' de x, dx. Isso aqui é igual a essa integral. f' de x, g de x, dx. Tá? Então, essa aqui é a técnica da integração por partes. Se você quer integrar um produto de funções, você usa a técnica da integração por partes. O que tu precisas enxergar? Lembra aqui que na mudança de variável, tu tem que enxergar uma função e alguém que seja a derivada dela? Aqui é outra história. Aqui tu tens que enxergar um produto de funções onde uma é derivada e a outra é uma função que tu vais precisar derivar. Essa f' aqui, olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer a f. E vai aparecer a f. Não tem mais f'. Então tu tens que escolher uma que tu saiba derivar. Tá? Escolhe lá qual é que tu saiba derivar. Aqui está g. Aqui está g'. Então, tu tem que, na verdade, tu tem que saber integrar a f', porque vai aparecer a f, e a g tu tem que saber derivar ela. Ok? Então, tu estabelecendo essa regrinha, você consegue resolver essa integral. Então, dever de casa, me tragam essa integral resolvida na próxima aula. E eu vou passar visto no caderno, tá? Tá bom? Então, até mais, pessoal. Até quarta. Tentem fazer, tá?